memória e a lembrança. Som tá bom, gente? Estou achando isso estranho. Lá de trás, quando nós viemos de lá da consulta à UFBA Viva, não é? Doutora Helena Azevedo, depois professor Felipe. Mas eu quero trazer 12 anos atrás, quando houve aquela consulta que elegeu o Naumar. E levamos o professor Naumar lá quero falar sobre as condições de trabalho. Lá no setor de transporte, onde funciona lá atrás daquelas casinhas. As condições de trabalho para nós técnicos, trabalhadores em educação, é fundamental. E você precisa conhecer as reais condições de trabalho. Ouvir discurso nesse momento onde se pensa em universidade, só discurso, a gente precisa ver na prática. E quero memorizar isso, trazer as lembranças, a memória a todos os senhores. O professor Naumar esteve lá e se comprometeu que construiria o setor de transporte, as condições de trabalho. Foi lá e viu os carros entram sujos e saem melados. E hoje, como se encontra depois de 12 anos, 8 anos da Naumar e 4 anos de professora Dora, continua a mesma coisa, está dentro da lama. Inclusive a pró-reitoria de administração está lá escorada lá o teto com barrotes. E passou por uma reforma. Senhores, só aqui no discurso, fazer acusações do sindicato, porque colocou aqui a relação por ordem dos candidatos, e nós estamos todos. E traz a memória quando cheguei na universidade em 80, onde você não podia entrar na reitoria. Aqui mandava uma elite, uma burguesia, e que nós derrotamos. O sindicato incomoda. Sabe por que incomoda? Porque começa a busca da democratização da universidade justamente com movimentos sociais, a PUB, o DCE e a SUFBA. Os movimentos resgataram, implantaram, hoje tem democracia nessa universidade graças aos movimentos sociais. Há candidatos aqui que querem se colocar como apartidário, uma universidade. Alguém que querem ser reitor se colocar como apartidário, fazer censura aos partidos, isso é retrocesso, é atraso. Nós precisamos avançar. O sindicato tem direito de resposta, quer dizer, aqui à mesa, porque foi acusado. E nós fazendo parte da construção dessa instituição. E as condições de trabalho, companheiros, meus senhores candidatos, estão para os senhores lá ver. O setor de transporte está mergulhado na lama. Passou por uma reforma, uma mini reforma, graças a um técnico que foi colocado lá como pró-reitor, um tempo pequeno. E tem lá o superintendente que está também sobre a coordenação do professor Disseu, mas não respondeu, está lá, quando chove, sobe pelo ralo a fim de tirar a água podre do esgoto. É assim que trata os trabalhadores, é assim que trata os técnicos administrativos, é assim que a gente quer construir universidade e democracia. Muito obrigado. Conclua, por favor, para mim. André, em seguida, professor Rodrigo. André. Pois não. Quero cumprimentar aqui os nossos colegas que concorrem à reitoria e gostaria de perguntar o seguinte. Encoste um pouquinho mais o microfone e fale um pouquinho mais alto. Peço silêncio a todos. Na minha opinião, o SISU foi muito importante para a sociedade brasileira, como forma de entrada na universidade, pois deve garantir, deve forçar que o nosso ensino se uniformize cada vez mais, tá certo? Entretanto, nós assumimos o SISU numa situação de ampla disparidade do ensino público versus o ensino privado no Brasil. Há um dos nossos senadores veiculando uma ideia que eu considero bastante importante, que é a possibilidade da federalização do nosso ensino de base no Brasil, o que poderia, então, fomentar essa uniformização cada vez mais acelerada, e eu considero uma ideia importante. Eu gostaria de saber dos nossos candidatos, vocês concordam com essa ideia? Se sim, como vocês consideram que o reitor e a universidade pode contribuir com essa ideia e apoiá-la? Se não, como vocês consideram que essa uniformização do ensino deveria ser feita? Obrigado.
professor de biologia. Professor Rodrigo, em seguida, servidor técnico administrativo Humberto. Eu fui professor Rodrigo. Agora é Humberto. É o último. André, estudante. Bom dia a todos e a todas. Eu quero pedir licença a esta plenária para dizer que neste debate democrático, alguns candidatos a reitores faltam com a ética e a moral para os técnicos administrativos. Nós queremos dizer e pedir aos senhores que respeitem os técnicos administrativos. Dentro da democracia, querem passar para os técnicos que eles são analfabetos e não compreendem fazer política. Mas a resposta está aqui. Até uma criança, quando começa no jardim de infância, a primeira coisa que aprende é a numeração. 1, 2, 3, 4. Começamos pelo candidato número 1. Viemos para a chapa 2. Chegamos na chapa 3 e concluímos com a chapa 4. Então, não ficamos omissos na discussão política. A democracia começa pelos técnicos administrativos. Senhores candidatos, não venham para aqui iludir a categoria de técnicos, que é muito fácil no conselho universitário, onde vocês têm 70% dos professores. Queremos sim abrir a discussão para ampliar. Tempo, por favor. Muito bem. Vou concluir. Agora eu quero fazer 2 perguntas aos candidatos a reitores. Conclua, por favor. Senhor Luiz Rogério, aprovado o turno contínuo, por que até agora não foi implantado o mesmo? João Carlos, como você vai conviver com os movimentos sociais do técnico administrativo na UFBA? Conclua, Zé Disseu, qual foi o procedimento usado para colocar os técnicos administrativos da MCO e do UPS para a EBSER? Obrigado, senhores. Estudante André. Está? Jéssica. Estudante Jéssica. Bom dia, me chamo Jéssica, sou estudante de Economia, diretora de Direitos Humanos do DCE da UFBA. Vendo o cenário da universidade no momento, que são várias obras inacabadas, prédios com rachaduras, vários prédios vazios, e dada a última declaração de um candidato sobre o conhecimento dos diretores das unidades. Eu queria saber de vocês, candidatos, qual vai ser a relação, como é que vai ser essa gestão
em relação ao planejamento de obras, planejamento de recursos, porque é inadmissível acreditar que o diretor não sabe de nada. É inatendível. A administração central não fazer com que tenha uma participação democrática, apesar de estar aqui falando muito sobre participação democrática da comunidade acadêmica. Não foi isso que nos vemos e não é isso que a gente vê nessas últimas gestões. Então, gostaria de saber com vocês como é que vai ser isso, como é que vai ser o planejamento sobre esses recursos e sobre essas obras, e como é que vocês vão tratar essas obras inacabadas. Professora Joaquina. Professor Lobo. Bom dia a todos e todas. Eu quero pedir permissão aqui à Comissão Eleitoral, passar minha fala para a estudante Cris, que não conseguiu se inscrever e me pediu a vez. Pode ser? Cris, venha. Bom dia a todos e todas. Estou nervosa que eu nunca falei aqui. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Nelson Preto. Eu gostaria que o professor Nelson Preto explicasse como foi a composição da sua chapa em 2006. Essa é a primeira pergunta. Em seguida, eu gostaria de pontuar uma questão bem interessante. É sobre a maternidade. Eu sei que aqui tem os candidatos homens e temos 2 vices-mulheres. Eu não sei se elas são mães, mas com certeza são filhas, e todos são filhos, têm alguma noção do que é ser mãe. Nós temos a situação da creche aqui na UFBA. Eu não sei se vocês sabem, mas o edital deste ano prevê 17 vagas, eu estou tremendo, 17 vagas para a entrada de alunos novos. Nós temos 40 mil estudantes na UFBA. Nós temos cerca de 6 mil entradas de alunos novos este ano. Como pode entendermos essa lógica? No ano em que o professor Disseu esteve à frente, na PROA em 2011, nós temos a entrada de 7.979 alunos. E houve 10 vagas na entrada da creche. Além disso, é uma creche que permite que você tenha 7 horas da manhã, se você chegar às 7h20, as crianças não poderão mais entrar. As mães são obrigadas a ficar até 8h30 da manhã esperando para que as crianças possam ficar ali e elas perdem a aula. Outra questão muito importante, nós estamos em greve de servidor. Quando há greve de servidor, a creche entra em greve. Essas mães perderam esse semestre inteiro porque as crianças não podem ficar lá dentro. Outra questão muito interessante, os alunos dessa creche muitas vezes precisam da comida que a creche dá. Vocês têm noção do que é isso? Eu gostaria que o professor Disseu e o professor Luiz Rogério, que está aqui dizendo que nós crescemos na Bolsa Extensão, que segundo a tabela da Pró-Reitoria de Planejamento, isso não é uma verdade. Conclua, por favor. Desculpa. Eu gostaria que eles explicassem essa questão da assistência estudantil, que não é uma verdade, segundo as tabelas que constam na Pró-Reitoria de Planejamento, proplan.ufba.br. Todo mundo pode verificar. É só isso. Muito obrigada. Jaime. Bom dia a todos e a todas. Eu vou dividir a minha fala com Íngara, atleta e batalhadora guerreira da UF. Bom dia, gente. Estou aqui representando o movimento estudantil desportivo da UFBA e nós estamos em luta para a construção do esporte, que é um direito nosso
aqui nessa instituição. Passamos por muitas dificuldades por falta de planejamento para a consolidação dessa categoria, contando apenas com o apoio da PROAI. Nós, atletas e estudantes, estamos querendo o posicionamento e o compromisso seria de quem for o eleito em construir um departamento esportivo na UFBA, onde ações sejam planejadas e executadas em prol do esporte, seja ele com intuito competitivo, de participação ou de promoção de saúde. Queremos ouvir também a proposta de vocês em relação à expansão da UFBA para esses caminhos do esporte, pois compreendemos a importância dessa ferramenta. E, por fim, saber qual é a visualização que vocês têm do CEF, que é o Centro de Educação Física e de Esporte da UFBA, e saber quais são as propostas para a melhoria desse espaço. Obrigada. 1 minuto. A democracia é uma das coisas mais bonitas que os seres humanos puderam criar ao longo da sua existência aqui na Terra. Portanto, ser democrático significa ouvir as bases na hora de declarar apoio restrito a uma determinada chapa. Ouvir as propostas concretas para a categoria, propostas de valorização, de qualificação e de inserção dos servidores técnicos administrativos na gestão efetiva da universidade. Tenho ainda 2 questionamentos. Primeiro se refere à questão da assistência estudantil. Sou trabalhador da PROAI junto com meus companheiros, que aqui estão, pedagogos, assistentes sociais, assistentes administrativos, e me preocupa a questão de a gente ter propostas concretas para os 4 fundamentos da assistência estudantil: acesso, preparação, permanência e pós-permanência. Gostaria que todos os candidatos se referissem a isso. A segunda questão se refere a propostas, quais as propostas concretas, que é isso que precisamos ouvir, não discursos vazios, para os trabalhadores técnicos administrativos da universidade. Porque assim a gente vai construir uma UFBA democrática, uma UFBA para todos. Muito obrigado. Estudante Pérola. Quem, por favor, está com a lista de presença, pode estar enviando aqui para a mesa. E depois de Pérola, a professora Joaquina. Bom dia, meu nome é Pérola, eu tenho 21 anos, entrei na universidade pelo programa de cotas aos 17 anos, em 2010. Logo quando entrei na universidade, comecei com o programa Permanecer, com bolsa pelo programa Permanecer, e fiz um trabalho junto com o professor Jerônimo Cruz, no Instituto de Geociências, e em 2012 consegui uma vaga com a bolsa PIBIC, de iniciação científica. Desde então venho fazendo esse trabalho de pesquisa, e tem sido muito importante para o meu desenvolvimento acadêmico e tudo mais. Eu gostaria de perguntar aos candidatos se os senhores manterão estes programas de permanência e inserção na pesquisa, e que vem ajudando a mim e a vários outros alunos, com certeza, e de que forma os senhores pretendem fazer isso. Professora Joaquina. E por último, já pode vir aqui para frente, o estudante Ney. Não conte o tempo enquanto eu estou me arrumando. Pode começar a contar o tempo. Aliás, antes de começar, eu pediria a vocês eu diria a vocês, confessaria a vocês que estou extremamente emocionada. Isso pode até prejudicar minha fala, porque eu estou me lembrando de 20, 25, 30 anos atrás, com uma PUB extremamente guerreira, e a SUFBA e a PUB com assembleias enormes. Para mim isso é a festa da democracia, e para a democracia eu peço de vocês todos uma salva de palmas.
Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou Joaquina, professora aposentada, atuei nas Geociências, aposentada há 15 anos, e toda eleição, quando eu não estou doente, eu mergulho para contribuir. Portanto, como idosa, eu lembro aqui o Estatuto do Idoso, e em nome dele eu peço um tratamento privilegiado, isso é lei, e portanto, se passar de 3 minutos, 1 minuto de tolerância, vocês me deixam. Bom, gostaria de passar a minha concepção de universidade, minha e do Espaço Cultural Expogel. Para nós, a universidade é o locus privilegiado do debate, da discussão, da solidariedade, do respeito ao outro, do embate de ideias e, sobretudo, do exercício da crítica. Esse tipo de universidade com o qual eu sonho e do qual a UFA está muito distante, não pode existir fora do regime democrático. Tempo. Não dei nem 1 minuto ainda. Por favor, professora, se eu estiver falando abobrinha, me cobre, mas se eu estiver falando substância, me dê tempo. Essa universidade, que é a única capaz de formar pensadores, pessoas com pensamento crítico, em vez de meros técnicos, porque um escolão de 3º grau bastaria para formar meros técnicos politicamente analfabetos. Essa universidade não pode, só poderá proliferar no regime democrático. Perfeito? Faz de conta que eu estou dando uma aula. E não existe democracia sem uma imprensa livre. Os dirigentes no regime democrático têm que ter profundo respeito, profunda valorização à imprensa, porque a imprensa é o canal entre o dirigente público e a sociedade. Pois bem, está aqui na mesa 4 candidatos. Tempo, professora. Foram convidados para dar entrevista de 3 horas no Espaço Cultural Expogel, que se encarregou de financiar a edição e finalizar postando no YouTube. Só 2 aceitaram. Mas acontece que todos 4 colocam no seu programa de que querem democratizar, é necessário democratizar a UFBA. Você acredita no candidato que diz que vai democratizar a UFBA e nega a dar uma entrevista de 3 horas, cujo conteúdo passa muito mais informações do que 10 debates que nem este? Pensem, meditem, concluam. Conclua, por favor, professora. Bom, uma universidade tem que ser também... Olha, eu vou dar um caramba aqui em Cláudia. Eu desafio Cláudia a mandar contar quantos aposentados tem aqui, quantos idosos tem aqui. E se tem 1% da UFA é muito. Portanto, por uma questão de delicadeza, de cortesia, não se pode ficar toda hora falando tempo, tempo, tempo. Isso é uma bobagem, é uma universidade mecanicista. A comissão tem que prezar pelo direito à fala de todos. Por favor, professora. Mais de 15 pessoas tentaram se inscrever. Né? Professora, por favor, submeta. A senhora já tem 5 minutos, ela já está com quase o tempo de um candidato. Por favor, professora, submeta a plateia, se essa idosa... Que não, professora, aqui não é uma assembleia. Por favor, eu quero que a senhora realmente... Festival da Canção. Em respeito a todos que estão aqui. Professora, em respeito a mim, deixa eu concluir em 1 minuto. Eu mereço esse respeito porque eu sou um patrimônio dessa universidade pela história que tenho. Nós queremos também uma universidade comprometida com os pobres, com aquela maioria que é prejudicada pela distribuição da renda. Essa universidade só pode ser construída com um empenho profundo, uma verdadeira paixão de professor, estudante e funcionário. Mas na medida em que um funcionário só pode votar e não tem o direito de ser votado,
Está longe disso. Então a pergunta é concreta para os candidatos. Vocês são a favor de que um funcionário ou os funcionários possam se candidatar a reitor e a diretores e a vice-reitor dessa universidade? E finalmente, para valorizar devidamente os estudantes, e o que eu não sou demagoga, eu não tenho interesse pessoal, eu sou proibida de exercer cargo de confiança, portanto não estou defendendo interesse pessoal. Eu sou proibida porque eu só sou de confiança da minha consciência, portanto eu não posso exercer cargo de confiança. Eu sei ganhar dinheiro, não preciso desses cargos aqui. Então eu pergunto aos candidatos: vocês são a favor de que cada membro da comunidade universitária tenha o mesmo peso na eleição, ou seja, o voto universal? Ney. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de iniciar minha fala. Eu sou estudante dessa universidade do curso noturno e trabalhador terceirizado aqui, lotado aqui atualmente na reitoria, se é que eu posso dizer lotado. Eu gostaria de ressaltar também, né, a questão da categoria dos técnicos administrativos, que talvez tenha se perdido, e eu gostaria que relembrem que em um outro momento eles também eram terceirizados dessa universidade, os mais velhos sabem disso, e eles sofreram tudo que os terceirizados hoje em dia sofrem e passam por simplesmente dos pontos principais foi a questão salarial, que infelizmente é uma problemática da universidade e que aí a gente tem que trabalhar, enfim, né? E aí, a minha pergunta, eu gostaria também que os candidatos fizessem uma ressalva sobre essa temática da terceirização, porque é se debatido muito a questão da precarização, da terceirização dos técnicos e dos docentes, mas se esquece a base central dessa universidade, que são os terceirizados que seguram, porque os técnicos estão em greve e quem está segurando essa universidade são os terceirizados. E para além de baixar a terceirização, nós temos que trabalhar com a realidade. E o que está colocado aí é os terceirizados trabalhando dignamente e explorados. E para além disso, eu gostaria que os candidatos fizessem colocações a respeito dos cursos noturnos, porque é se debatido bastante segurança e a gente esquece que quem faz a vigilância dessa universidade são os terceirizados. Então eu gostaria, quais são as propostas para a segurança para além da terceirização? Tá entendendo? Gostaria também que os candidatos apresentassem propostas concretas referente à extensão, tá entendendo? Porque se quer pesquisar na extensão, que seria o único método de trabalhar com a comunidade, me desculpe, mas não é desqualificar a comunidade, a classe mais desfavorecida, mas infelizmente nós temos que ser didáticos e pedagógicos quando se trata em chegar em determinadas comunidades para falar com termos mais elevados do nosso meio acadêmico. E aí, para além dessa questão da excelência acadêmica, me desculpe, mas não dizer que a comunidade no entorno da universidade não está preparada para debater excelência acadêmica, mas nós temos que ir para além de congresso, porque me desculpe, eu, antes de entrar nessa universidade, eu jamais imaginei em estar aqui hoje falando para técnicos, docentes, discentes, etc. Então, e na minha comunidade onde eu moro, na federação, eu acho que tem muitas pessoas, e se você for colocar lá, eu só conheço 2 colegas que estão nessa universidade, e debater excelência acadêmica lá é bem problemático e não dialoga com a realidade. Então nós temos que dialogar com a realidade. E gostaria que os candidatos refletissem sobre isso e fizessem uma síntese sobre o que é dialogar com a realidade que está no entorno da universidade, não dialogar com a única realidade que, em sua majoritária, é classe média e alta burguesa elitista nessa universidade. Encerradas as inscrições, vamos fazer a leitura das questões que foram trazidas à mesa. Por que na imprensa os alunos de odontologia querem cancelar o semestre por falta de material necessário ao aprender a ser um bom dentista? Que administração é essa para professor Dirceu?
Osana Reis, Politécnica. Sendo a saúde um problema grave para toda a nossa população, o que não fugindo à regra na nossa universidade, visto que recebemos por parte do governo auxílio saúde insuficiente para o alto custo dos planos de saúde. Nesse sentido, gostaria de saber a opinião dos senhores reitoráveis a respeito do futuro do Serviço Médico Universitário Rubens Brasil. A terceirização avança na UFBA, substituindo postos de trabalho. De modo mais grave, mantém contrato com empresas que retiram direitos dos trabalhadores, os deixando sem salário. Por que a UFBA mantém esses contratos? Walter, maternidade. Em relação aos hospitais universitários, os senhores candidatos pretendem manter a consulta à comunidade para a escolha do diretor da unidade? Quais as estratégias que os senhores pretendem adotar a fim de garantir a autonomia da universidade e dos hospitais após a assinatura do contrato da UFBA com a EBSER? Patrick Nascimento, servidor técnico em FFCH. Primeiro, como candidatos a reitor, acredito que vocês estão preocupados com a qualidade dos serviços que prestamos. Mas como prestar um serviço de qualidade numa universidade que ainda tem servidores, docentes e técnicos que são alheios aos seus compromissos, faltosos, descomprometidos com as funções institucionais, inclusive com a conivência daqueles que deveriam coibir essas práticas? Como vocês combateriam isso? Segundo, poderiam os candidatos a reitor instituir um programa de pesquisa de satisfação com um pouco diferente daquele que é colocado pelo CPD na matrícula dos alunos, para que avaliem seus professores, no qual não vemos efetividade alguma, mas sim implementar um programa que avaliasse a satisfação dos alunos, dos técnicos, dos docentes, frente a todos os serviços prestados na UFBA? Como fariam isso? Pois acho importante perguntar ao público que ficará sob a tutela durante o reitorado o que ele acha do serviço prestado. Professor Disseu, por que as empresas de limpeza, portaria, segurança, no passado dos anos, prejudicaram tantos trabalhadores? Quando perguntado à UFBA, a resposta é: já pagamos a ele. Esporte e cultura. Como os candidatos veem o temor de alguns docentes sobre a possibilidade da reitoria da UFBA continuar sendo uma correia de transmissão de partidos políticos e do Palácio do Planalto, a partir da escolha dos futuros dirigentes para o próximo quadriênio? Vide reúne, ditado de cima para baixo, sem discussão. Vide marco regulatório binômio da UFBA. Vide EBSER privatista. O que os candidatos pensam sobre as fundações no interior da UFBA? Menandro Ramos, Faced. Professor Disseu e toda a chapa 4. Pergunta. Professor Disseu, se você eleito for nesta consulta, pretende governar a universidade com o mesmo método que foi usado para a chapa para participar do debate de Vitória da Conquista, no qual apenas sua chapa foi levada com o ônibus da UFBA, caracterizado assim, uso indevido dos recursos da universidade. O DA de Educação Física vem colocar nesse espaço em manifesto descaso que esta universidade vem tendo historicamente com o Centro de Educação Física e Esporte. Entendemos que o CEF hoje é o espaço que atende a comunidade externa e acadêmica, além de ser o espaço de formação dos professores de Educação Física. Ou seja, a política que o futuro reitor assumir para com este espaço será também a política que irá assumir com a formação dos profissionais que utilizam esse espaço para a produção do conhecimento. Diante disso, quais as intervenções concretas a curto e longo prazo que os reitoráveis pleiteiam encaminhar para este espaço? Para João Salles e Nelson Preto, como os candidatos encaram a discussão da universalização da qualidade acadêmica? Como integrar a graduação, a pós-graduação e a pesquisa? Alex Vasques, estudante do BEI de Humanidades. Para Rogério e Dirceu. A situação das obras da universidade nos causa espanto. A residência estudantil está repleta de filtrações. O PAF 5 foi interditado devido a rachaduras. O Instituto de Química praticamente abandonado após o incêndio. O prédio do IAC, desde 2009, está com obras com prazos adiados de entrega. Os institutos de Química, Física e Odonto estão em situação de obras bem difícil. Por que isso ocorreu? Alan Valadares, estudante do BEI de Humanidades. Gostaria de perguntar aos 4 candidatos as seguintes questões. 1. Qual é o projeto de universidade que você, enquanto candidato, tem para a UFBA?
2. Diante das atuais políticas de governo, considerando a história de escassez de verba para o ensino superior brasileiro, como o senhor, enquanto candidato, enfrentará a escassez de verbas que também relatam diretamente na UFBA? Qual a posição e disponibilidade para pleitear, junto ao governo federal, a construção do Centro de Referência da Cultura Corporal, Centro de Esporte da UFBA? Bom dia a todos e todas, sou estudante de Psicologia e gostaria de saudar a todos que fazem presença para debater a política na universidade. Em matéria de política, gostaria de perguntar aos candidatos o que eles acham mais perigoso em matéria de permanência. Ter uma residência dentro de um campus universitário ou deixar que centenas de possíveis residentes não tenham onde ficar? Lista de necessidades dos estudantes da Escola de Teatro a ser entregue e lida aos retoráveis no debate da reitoria, dia 16/5/2014. Necessidades dos estudantes da Escola de Teatro. Relação humana entre servidores, técnicos e estudantes. Não estamos pedindo favores, pois é incrível como a falta de educação do setor que delibera sobre pautas na Escola de Teatro da UFBA desrespeito, intolerância e grosseria aos alunos. Solicitamos curso de especialização em bons modos, ou seja, atendimento ao público para funcionários da Secretaria da PROAI. Uma biblioteca que nos dê acesso livre aos livros e funcionários em tempo integral. UFBA 24 horas, acesso dos alunos ao campus em qualquer horário. Enfermaria por campus, aumentar a frota do BusUFBA, criar uma linha do BusUFBA para chegar ao campus de Ciências Contábeis. Rio no Canela para atender PAC, EBA, Escola de Teatro da UFBA, Enfermagem, Medicina, Contábeis, Fono, Nutrição, ICS, ADM, Educação, Odonto, Escola de Música. Competência na conclusão de todas as obras. Exemplo, Escola de Teatro da UFBA, Pavilhões do BI, Escola de Belas Artes e ICS. Aumento no nível dos seguranças terceirizados. Competência e agilidade nos processos burocráticos e administrativos em geral. Direito de resposta à SUFBA. O boletim da SUFBA é um instrumento do sindicato. Este boletim especial foi elaborado com as mesmas regras para todos os candidatos. Não houve qualquer publicação sobre, qualquer discussão sobre a chapa. Nos reservamos o direito de editar nosso material. Exigimos respeito à nossa entidade, que tem 33 anos de luta. Não, como é? Fortalecendo a UFBA. Abaixo o elitismo e a arrogância. Ninguém anda nos técnicos. Por fim, nos desculpamos pelos ofendidos e mal entendidos. Nosso compromisso é com a democracia universitária. Daiane Nascimento, Escola de Teatro. Os candidatos têm que tomar cuidado ao enaltecer ou desprezar a excelência acadêmica. Me respondam, a popularização da universidade implica na exclusão da excelência. A excelência pertence apenas às elites. Cuidado com o discurso. Finalizando, temos ainda 2 documentos, são extensos, só vou ler 1 ou 2 parágrafos, porque esses documentos já foram entregues aos reitoráveis. Um é a carta aberta e manifesta ao desporto universitário na UFBA. Nós, acadêmicos, atletas participantes do Movimento Estudantil Desportivo da Universidade Federal da Bahia, Diretório Acadêmico de Educação Física e outras pessoas solidárias à nossa causa, vimos manifestar o nosso descontentamento com a negligência da instituição para com a prática de esportes pela sua comunidade. E aí o documento tem uma série de questões, no final eles então colocam: dessa maneira, após todo o exposto nessa carta manifesto, solicitamos aos reitoráveis da chapa 1, 2, 3 e 4 que assumam o compromisso de ser solidário a essa causa e, ao chegar ao cargo máximo dessa honrosa instituição, promovam a criação do Departamento de Esporte e Lazer, o qual tenha como função primordial promover e organizar o desporto dentro da universidade e dar a assistência necessária a todos os estudantes atletas que a representarão em competições a nível regional, nacional e internacional.
Demandamos também que a própria gestão apresente propostas que pleiteiem melhorias estruturais no centro esportivo para que seu uso possa ser mais efetivo pelos diferentes públicos acadêmicos da comunidade. Sabemos das reais possibilidades que a universidade tem de expandir nessa direção e estamos otimistas que essa expansão ocorrerá tão logo. De nossa parte, não faltarão esforços. Esperamos que da parte de vocês também não. Para finalizar a carta, compromisso do CADI Humanidades. Nós, estudantes dos bacharelados interdisciplinares, nesse dia marcado pela luta do movimento estudantil, vimos, por meio deste, informar as 4 candidaturas que participam da consulta para o próximo reitorado da UFBA sobre a atual realidade dos estudantes dos BIs. Para isso, se torna necessária uma reflexão sobre o significado do processo de reestruturação, expansão e democratização que vivemos nesse último período da nossa universidade. E aí tem uma série de questões também. Valorizar este processo e dar consequência a ele significa, para o conjunto dos estudantes do IAC, fortalecer a graduação na UFBA, garantindo também a continuidade da expansão e da democratização do acesso, sem perder a qualidade no ensino superior, superar a lógica de uma universidade que se constrói sob o isolamento da produção de conhecimento nas diversas unidades e faculdades, baseado no modelo elitista e conservador. É tarefa prioritária de um reitorado que tem o desafio de integrar a vitoriosa experiência interdisciplinar e o que de melhor produzimos nos nossos cursos tradicionais. Começa por Luiz Rogério agora, né? Olha, a pauta é enorme. Reserva de 50% da vaga da transcrição do BI para o CPL, garantia do respeito à proporção do professor, aluno previsto na redução do projeto inicial do BI, articular e garantir a revisão da resolução que define os critérios de passagem do BI para o CPL, acompanhar a revisão das áreas de concentração existentes, dialogar junto às unidades que ainda não ofertaram a criação de novas áreas de concentração, proporcionar espaços para debater toda e qualquer questão relacionada aos cursos e ao mundo de trabalho, pressionar a implantação da avaliação docente pelo discente, discutir a demanda de criação do curso das relações internacionais com a comunidade acadêmica, término imediato das obras do prédio do IAC, assistência estudantil, aumento da frota do BusUFBA, construção imediata dos pontos de distribuição do restaurante universitário, aumento da quantidade e valor de bolsas, criação de cursos noturnos em todas as unidades, melhoria da qualidade da internet em todos os campi, fomento à realização de eventos culturais, inauguração da UFBA em Camaçari, promover a integração de todos os cursos, apoiar o Encontro Nacional dos Estudantes e Bacharelados Interdisciplinares. Passando agora para as respostas. Começamos com o professor João e Paulo Miguel. Só um minutinho, porque como não houve o bloco de pergunta entre vocês, a gente vai ter que olhar aqui. É Luiz Rogério. Esse é o terceiro bloco. É o bloco 3 mesmo, que é perguntas, porque na verdade a gente seguiu a sequência aqui. Então, seria o bloco 3 de respostas. É o professor Luiz Rogério.
Na sequência, o professor Nelson Preto. Eu queria iniciar as respostas para o bloco, falando especificamente sobre o conjunto de melhorias e ampliação da infraestrutura da nossa universidade, que esteve sob a minha responsabilidade. No debate em arquitetura, eu já havia informado, mas, assim como o Nelson falou, tem muitas pessoas que não estavam naquele debate. A UFBA recebeu, para a implantação do REUNE, 144.279.776,67 centavos. Esse valor de 144 milhões eram destinados não só para as construções, mas também para aquisição de equipamentos de laboratório, mobiliário, manutenção do seu custeio, como água, luz e etc. Quando assumimos a reitoria, verificamos de imediato que os projetos das obras que estavam em processo de planejamento, os recursos não eram suficientes para implantar os projetos. E o Conselho Universitário já havia aprovado, àquela altura, que algumas obras na universidade seriam feitas em 2 etapas. Imediatamente, após constatar esse processo, ou seja, de que os recursos que estavam destinados para a UFBA não eram suficientes para a conclusão de todas as etapas de melhoria da sua infraestrutura, iniciamos o planejamento e a busca de recursos junto ao Ministério da Educação para uma suplementação desses recursos. Ao passo que lançamos as primeiras licitações das obras para que não houvesse mais atrasos na sua implementação. O que aconteceu é que várias obras na universidade foram licitadas em 2 etapas. Por exemplo... Eu peço silêncio, por favor, porque está realmente interferindo na fala do candidato. Tem muito ruído. As pessoas, especialmente que estão lá no fundo, eu peço que saiam aqui do recinto se eles quiserem conversar, para poder não atrapalhar aqui, tá certo? Por exemplo, a obra da Escola Politécnica, que todos passam diariamente ali em frente à Escola Politécnica, é uma obra de um complexo de laboratórios, e a Escola Politécnica tinha definido pelo Conselho Universitário recursos no valor de 4 milhões para realizar a obra do complexo. Só que o projeto que estava estabelecido, acadêmico, para a Escola Politécnica, custa 26 milhões de reais. O que fizemos? Fizemos a licitação da primeira etapa da obra, que corresponde à fundação e à superestrutura, e agora, em 2013, no final do ano passado, nossa universidade conseguiu os recursos complementares, fizemos a licitação e já foi dada a ordem de serviço e a obra da Politécnica vai ser finalizada. Isso aconteceu com várias outras unidades, como aconteceu, por exemplo, com o ICS, o Instituto de Ciência da Saúde, tinha uma previsão para o REUNE também de 4 milhões de reais, e o projeto do prédio do ICS vai custar para a universidade 16 milhões de reais. Como foi conseguido o recurso para o ICS? Através de ação da administração, junto ao Ministério da Educação, para suplementar os recursos. Todos sabem também que o Instituto de Psicologia foi um instituto que foi criado e não foi disponibilizado no REUNE recursos para o Instituto de Psicologia. Também conseguimos recursos suplementares, já foi licitada a obra e a obra do Instituto de Psicologia vai começar. O que eu quero dizer é que esse foi o planejamento inicial lá do REUNE,
E mais uma vez, que nós, ao chegar à administração, percebendo que não havia disponibilidade orçamentária, fomos buscar os recursos suplementares. Portanto, vou voltar a passar a informação. Eram 144 milhões e hoje já estão licitados em obras na universidade 286 milhões. Esse é o valor que a infraestrutura física da nossa universidade está recebendo com a implementação do REUNE. Portanto, durante os últimos 4 anos, nós dobramos o dinheiro que foi disponibilizado pelo MEC para implantar o REUNE. Por isso que tem muitas construções que ainda não foram finalizadas. Ou seja, não há obras inacabadas. As obras foram feitas no seu planejamento em 2 etapas e a primeira etapa não foi suficiente os recursos para concluir a obra. Outra coisa também que foi informado, foi perguntado, eu queria dizer que para o José de Deus, que a respeito da obra do setor de transporte, que a obra está acontecendo lá no setor de transporte, e logo o setor de transporte vai ter um novo local para ficar. Outro ponto importante que foi comentado aqui a respeito do centro de esportes, nós coordenamos um projeto importante para a nossa universidade, que é a construção do complexo esportivo educacional. A deputada Alice Portugal não está aqui, mas a reitoria fez uma reunião com todos os parlamentares da bancada baiana, senadores e deputados, apresentou esse projeto importante para a nossa universidade, construído em conjunto com o setor de planejamento físico e a faculdade de educação, durante a gestão da professora Celita Farel. Esse projeto tem um orçamento de 155 milhões de reais, é um complexo onde teremos piscinas olímpicas, quadras poliesportivas, completa requalificação do campo de futebol, áreas para atletismo, ginásticas e competições das mais variadas formas. Esse projeto está sendo negociado com o Ministério da Educação e com o Ministério dos Esportes. Acreditamos que brevemente, se possível, ainda em 2014, vamos ter recursos disponibilizados para a sua primeira etapa. Eu gostaria de passar para a professora Eliane para falar um pouco sobre algumas questões importantes relativas à creche. Deixa eu ver aqui. Em relação à fala, desculpe, eu não lembro o nome da aluna. Foi Deise? Cris? Cristiane. Realmente é muito pouco. Cristina? Tá. Maria Cristina, é muito pouco realmente o número de vagas disponibilizadas para as estudantes na creche. Por isso que estamos propondo que, além da ampliação, pensamos que a mulher grávida, a mulher mãe, deve ter um apoio dentro também das residências universitárias. Hoje ela não tem lugar, não é? Então, qual é o nosso pensamento? Construir dentro das residências universitárias espaços para essa mãe com seus filhos, para que ela não tenha que deixar seus filhos em outros lugares, às vezes até separando deles, enquanto está estudando. Precisamos avançar nessa humanização realmente da nossa universidade, criando espaços de convivência, espaços que possam trazer para o centro não só o estudante, o técnico, o professor, no sentido das relações. E por isso a gente quer avançar sim. É muito precário, ainda é muito pouco, e podemos avançar muito. Eu sei que hoje existe um auxílio creche, não é? Mas isto também é problemático, porque durante o período, como estamos agora de greve dos técnicos, as mães, e temos estudantes, mães da escola de teatro, que levam seus filhos para dentro da unidade e muitas vezes ela não pode dar assistência e ela fica dividida. A gente aceita e essas crianças são bem acolhidas por nós lá na unidade, mas sabemos sim que temos que fazer uma requalificação da creche e pensar inclusive em possibilidades futuras
não é? Imediatas não vejo, mas futuras, em novas residências, possibilidade de criar espaços, quem sabe, de uma creche universitária em uma das unidades dentro das residências universitárias. Obrigada. Professor Nelson. Alô? Democracia só pode haver inteira, né? Não pode haver uma meia democracia. Vocês estão me ouvindo? Então, só se eu gritar aqui. Estamos tentando ficar mais calmos. Pronto? Me ouvem? E por acreditar que a democracia ela tem que ser inteira e a participação idem, né, nós acreditamos também que o melhor antídoto para os mal-entendidos e boatos para a efetiva participação é a informação qualificada. Estamos numa universidade. Defender uma expansão qualificada com qualidade social não é ser contra a expansão universitária. Defender uma reflexão que consideramos necessária, aprofundada, sobre os bacharelados interdisciplinares e sobre o papel que consideramos de extrema importância do Instituto de Humanidades, Arte e Ciências, professor Milton Santos, não é ser contra os BIs, não é ser contra o IAC. Temos propostas concretas de um projeto construído coletivamente e disponibilizado em detalhes em nosso site. Participar de modo cidadão de uma eleição exige uma postura altiva e ativa de cada uma de nós, para decidir de modo informado e autônomo o futuro de nossa universidade. O voto é seu. Participe efetivamente, se informando e refletindo. Por acreditar na participação, na autonomia e por acreditar que a participação não é concedida, ela não pode ser concedida, ela não pode ser tutelada. Acreditamos também no papel dos nossos conselhos, congregações, e volto à pergunta da servidora Cássia e outras perguntas relativas à representação dos técnicos nos conselhos. Os nossos conselhos precisam garantir a representatividade e a legitimidade de todos os segmentos da universidade. Não temos a menor dúvida disso. E precisamos reconhecer uma crise de legitimidade em nossas representações. A falta de participação na elaboração de políticas para essa universidade, nos últimos 12 anos, especialmente, é algo patente e notório. Falar de obras inacabadas e de planejamento de obras reflete justamente a falta de participação, a falta de controle social desta universidade sobre os instrumentos orçamentários, sobre os instrumentos de planejamento e gestão desta universidade. Defendemos que esta universidade precisa reconhecer o seu patrimônio humano e o seu patrimônio material. Propomos, de imediato, um inventário concreto dos nossos campi, que vão certamente revelar a ociosidade dos nossos espaços, a falta de qualidade arquitetônica e urbanística desses prédios, que vão revelar também a falta de eficiência energética destas obras, a falta de uma política de manutenção preventiva e corretiva. Hoje, a política abandona as velhas obras
aposta nas novas, sem apostar numa questão fundamental, a manutenção preventiva do nosso ambiente construído. E, finalmente, falar de participação significa falar de diálogo com a comunidade. Concordo com o Ney, não existe a possibilidade de diálogo comunitário se hierarquizamos as diferenças. Uma produção acadêmica de qualidade social significa dialogar com outras formas de produção de conhecimento, outros saberes, sem hierarquizar as diferenças. Eu queria complementar essa fala do professor Ângelo em torno de questões que terminaram saindo de forma muito constante nos debates, e hoje aqui nas perguntas também, na questão de propostas concretas. Sabemos que a nossa dificuldade na universidade, em função das condições que nós estamos vivendo, nos levam a ficar angustiados para solucionar os problemas imediatamente. E aí é importante a gente ter bastante claro, e isso nós estamos tentando fazer nessa campanha, de colocar que o que tem que nos mobilizar, essencialmente, é a definição de alguns princípios, e princípios históricos, princípios contemporâneos e, efetivamente, o que é a história de cada um dos candidatos. Quer dizer, não adianta nós trabalharmos, Zé de Deus, com as propostas feitas aqui a queima-roupa, porque você mesmo nos coloca que naquele debate com o professor Naumar foi anunciado a solução do problema do setor de transportes. Não aconteceu. Naquele mesmo debate, quem lembra da nossa composição na mesa aqui, eu lá naquela pontinha, o professor Naumar, sendo o último a falar no debate, coloca para todo esse auditório que o problema das 6 horas estava resolvido. Lembram? O problema das 6 horas está equacionado. Estamos falando de 8 anos atrás. Somente agora nós estamos tendo o encaminhamento pelo Conselho e pela Comissão da questão dos turnos contínuos, e é óbvio que o que nós vamos fazer é implementar o que já foi decidido pelo Conselho. Então isso é muito importante para a gente não ficar imaginando de que, porque estamos candidatos aqui, a gente pode ficar prometendo 1000 coisas, porque a gente sabe que não é assim que se administra a universidade. Eu queria até fazer uma observação com relação as obras que toda hora é chamada. Eu pergunto a cada um de vocês acreditam que essa gestão, que o professor Dora e que mesmo o professor Naumar gostariam de acabar a gestão com as obras inacabadas? Claro que não. Então não vamos fazer promessas simplistas de que vamos acabar agora, porque todo mundo que estiver sentado ali na reitoria vai querer entregar a obra acabada. O problema é que nós temos que ter uma luta terrível com relação à própria forma de contratação, temos que ter uma luta enorme com relação à fiscalização, e todas essas são questões que nós vamos ter que enfrentar coletivamente, enfrentar com a universidade, voltando a se responsabilizar e, obviamente, vocês cobrando daquele que for eleito o que efetivamente tem que ser feito do ponto de vista da execução dessas obras. Agora, não resta a menor dúvida, o professor Ângelo já levantou aqui, nós temos que retomar a questão do plano diretor, incluindo todas as questões ambientais, de conforto ambiental, questão energética. Com relação à assistência estudantil, e que nós temos insistentemente dizendo que nós chamamos de política estudantil, é óbvio que nós temos que acelerar a questão do centro esportivo nosso. O centro esportivo estava sob a administração da Faculdade de Educação no passado, era muito difícil, e nós não podemos confundir o fim da obrigatoriedade da educação física nos currículos como sendo o fim da educação física. Não, ao contrário, nós temos que trabalhar, e aí tem o nosso compromisso de encaminhar a construção e a implantação do Instituto de Educação Física da faculdade. Os projetos estão aí para serem avaliados, da mesma forma que temos que avaliar a questão do Instituto de Computação, um nome mais simples, e que é um projeto extremamente bem elaborado. Por que ele é bem elaborado? Porque ele parte da realidade de infraestrutura que o professor Ângelo lembrou e disse, bom, temos aqui já espaço para poder continuar. Então nós temos que continuar
criando o instituto, mesmo sem necessidade imediata de uma construção de um prédio. Essa pode ser uma solução interessante e com isso valorizamos essa área. Com relação à creche, também já foi mencionado, é óbvio que nós não podemos manter a creche do jeito que está, temos trabalhado de forma muito forte, já fomos visitar a creche, temos que ampliar a creche, mas também não é uma situação simples. Teríamos que ter feito e não fizemos a opção de se transformar numa unidade de educação infantil. Então, há uma legislação que amarra a manutenção pura e simples da creche. Algumas universidades já conseguiram e nós não conseguimos e temos que avançar. Temos que avançar na questão da avaliação. Muitas perguntas falaram sobre isso, e a avaliação da universidade, avaliação da reitoria, avaliação dos docentes, avaliação dos servidores técnicos administrativos e dos servidores técnicos artísticos e avaliação estudantil. O nosso sistema de avaliação não está funcionando, está resumido hoje àquelas perguntas feitas no momento da matrícula. Queria me referir também à questão do SMURB e aproximando com a questão da saúde, a ideia de que nós precisamos efetivamente implantar aquilo que já foi aprovado, que é o Sistema Universitário de Saúde, aí trazendo o SMURB e trazendo um importante órgão que temos na universidade, que é o CETAD, e que nós praticamente conhecemos ele apenas pelo que ele faz do lado de fora. Nesse particular de órgãos que estão esvaziados, não podemos esquecer do CEAL. O CEAL, que tem uma história fundamental, tem uma presença fundamental na história dessa universidade, a partir dos últimos anos, desde os últimos anos, terminou sendo esquecido e nós precisamos valorizá-lo de forma muito intensa. Professor Disseu. Então, Cris, dá para ouvir? Então, Cris, é de nosso interesse também na Chapa 4 discutir a permanência com dignidade e a possibilidade de conclusão do curso de graduação por parte das mulheres, entre essas e outras questões. Inclusive, eu quero dizer que eu estou usando a camisa do Expogel, que a professora Joaquina me emprestou de resistência com relação à homofobia. Tá? Bom, mas enfim, o que é que eu quero... Apesar das mulheres serem hoje 55% da nossa categoria estudantil, elas ainda sofrem muitas desigualdades e violências. A concentração de mulheres em áreas do conhecimento que são tradicionalmente consideradas femininas, como cuidar, é uma dessas desigualdades. O pequeno número de mulheres dirigentes em cargos de destaque também é um outro exemplo. Casos de agressão verbal e psicológica, casos de violência física, são as faces da violência porque passam as mulheres dentro e fora das nossas salas de aula e dentro e fora das universidades. É preciso dar condições para que mulheres estudantes, mães como você, como eu fui, como muitas de nós, trabalhadoras negras, índias, quilombolas, LGBTs, possam fazer com dignidade o seu percurso acadêmico e possam concluí-lo. É preciso valorizar a contribuição das mulheres pesquisadoras, professoras, técnicas administrativas, trabalhadoras que tecem o cotidiano dessa instituição. E, nesse sentido, nós estabelecemos o compromisso e o diálogo com a luta das mulheres como um dos desafios a ser enfrentado pela nossa reitoria, no sentido de combater, prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres, na superação das desigualdades de gênero, com a perspectiva de construir uma sociedade de iguais. Portanto, a Chapa 4 propõe a adesão ao Pacto Nacional e Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, criando um observatório de desigualdades na UFBA, que será, então, aquela instância que vai promover um primeiro acolhimento
ofertando serviços multidisciplinares como apoio psicológico, serviço médico e, então, um posterior encaminhamento aos órgãos competentes de denúncia de discriminação e violências ocorridas dentro da UFBA. Outro compromisso é discutir, intensificar essa discussão com relação à utilização do nome social das mulheres transvestis, transexuais e transgêneros em todos os espaços da UFBA. Nome social é o nome como a pessoa reconhecida e identificada no meio social onde ela vive, na sua comunidade. E é fundamental assegurar ao aluno ou à aluna cujo nome oficial não reflita adequadamente a sua identidade de gênero, a possibilidade de uso e inclusão do seu nome social nos registros acadêmicos na UFBA. Ney, com relação à extensão, eu também me preocupo muito com essa possibilidade de interlocução da universidade com a sociedade no enfrentamento dos grandes dilemas da nossa sociedade contemporânea. Discursos e documentos evocam reiteradamente a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, mas na prática a extensão é considerada de menor valor. E isso decorre de um equívoco dessa visão da extensão. A extensão não é prestação de serviços, a extensão não é consultoria, a extensão é a possibilidade da rica interlocução entre a universidade com a sociedade, através do diálogo horizontalizado em relações de poder, numa perspectiva freiriana. Uma perspectiva em que o educador e educando, ou os seres humanos, ou os homens, se educam entre si, mediatizados pelo mundo. A extensão, ela aponta para a responsabilidade social da universidade. E a responsabilidade social da universidade, numa instituição que é socialmente referenciada, ela deve avançar para além do compromisso e constituir mesmo uma meta que deve ser experienciada na essência e da própria natureza da nossa universidade. Bom, em respeito a esses dois documentos que chegaram aqui bem completos, quero dizer que para o pessoal do desporto, que a gente, inclusive, já fez várias ações, enquanto na PROAI, para a valorização do esporte e criação, a disseminação das atividades esportivas. Várias equipes passaram a participar dos JUBAs, inclusive dos Jogos Universitários Brasileiros, e a gente assina esse manifesto de vocês para criar realmente uma coordenação de esportes, não só para o estudante, mas para toda a comunidade universitária, na UFBA, e essa coordenação deve discutir o esporte enquanto promoção da saúde e também isso tem que estar integrado a questão de assistência à saúde. Nós precisamos pensar o SMURB integrado com a CDH, com os nossos hospitais, inclusive pensar no pronto atendimento que nós não temos na nossa universidade. Falando em centro de esportes, obviamente nós vamos ter que discutir o projeto do centro de esportes com a comunidade universitária. Ele tem que ser aprovado no Conselho Universitário e não discutir apenas com os parlamentares. O Conselho Universitário tem que discutir o que é plano diretor e aprovar qual é esse centro de esportes, como ele é. Em relação aos BIs, nós vamos ter em agosto, inclusive um grande encontro de todos os BIs do país aqui na UFBA. E vai ser um momento muito importante para toda a nossa comunidade participar da discussão, porque a discussão dos BIs, os BIs já têm 5.300 alunos, no próximo ano vamos ter 6.000 alunos, e obviamente tem que ter integração dos currículos de todos os cursos com os BIs, ou seja, nós vamos ter que discutir bastante a Vera, um congresso, outro congresso, um encontro agora nacional para a gente discutir os BIs. Eu vou ceder 2 minutos para a professora Joaquina, estou cedendo aqui a sua solicitação de 2 minutos. Foi isso que eu fui ver lá, pedi que quando ele
Ao tempo em que agradeço ao professor Disseu, peço que põe em votação a moção de repúdio à mesa, não tanto por ter negado-me o direito de introduzir um pouco de arte nisso aqui, mas, sobretudo, porque arrogantemente não submeteu à plateia como eu pedi o meu pedido para ler. Obrigado, professor. Devo dizer que esse poema é dedicado primeiramente à minha primeira professora primária, que me ensinou dos 8 aos 9 anos. Ela veio para receber homenagem, mas certamente foi embora, porque uma pessoa 9 anos mais velha do que eu. Graças à mesa, ela que ia para Tremedal com lama no joelho, com 18 anos, um adolescente, não pôde receber a homenagem. Mas eu dedico também a todos os professores aqui presentes que se considerem educador ou educadora. Estava eu acorrentado em uma caverna, onde não havia nenhum raio de esperança. Chorava copiosamente. Era criança e temia a escuridão. Não sorria, não comia, nem brigava. Pelo amor de Deus, não sorria, não corria, nem brincava. Estava imensamente desgostosa. A vida não me valia nada e nem a morte poderia me dar conforto. De repente apareceu uma miragem, portando uma luz no fim do túnel. Lentamente, devagar, quase parando, em minha direção vinha caminhando. Fiquei perplexa, quase petrificada. Era o conhecimento que de mim se aproximava, dissipando-me a escuridão e a ignorância. Fiquei maravilhada e quase em transe, avistei uma figura deslumbrante. Tomou minha mão e juntas caminhamos por 1000 lugares, cada um mais fascinante. Me entreguei completamente, deleitei-me com seus múltiplos encantos e, quase enlouquecida de prazer, transformei-me em cidadã do mundo. Adivinhe quem era aquela musa encantadora? Dou-lhe uma chance, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vai uma dica: era a profissional mais importante deste mundo. Obrigado mais uma vez. Professor João Salles. Somente pessoas mais reacionárias pensam que excelência e requinte são prerrogativas da elite. Somente pessoas autoritárias querem determinar o sentido do que estamos dizendo, querem distorcer nossas falas. Segura aqui. Parece, Humberto, que eles imaginam que os trabalhadores não são inteligentes o bastante para virar uma página. Vivemos um momento importante hoje.
pelo conjunto enorme de questões não respondidas e que não serão respondidas simplesmente na eleição. Nós vivemos um momento, e essa Assembleia aqui, essa Assembleia nossa, pensando na consulta, que não pode ser apenas consulta no futuro, tem que ser autêntica eleição. Essa Assembleia mostra a urgência de nós termos um congresso na UFBA, um congresso que discuta as formas de votação, um congresso que enfrente problemas delicados que tem a ver, por exemplo, com a questão que nós colocamos centralmente hoje. A UFBA hoje tem uma graduação desintegrada. A experiência dos bacharelados interdisciplinares, extremamente rica, não está integrada adequadamente aos cursos de progressão linear. Vamos decidir como? Tirando da manga? Temos que enfrentar isso, e tudo que foi colocado aqui renova a importância de nós realizarmos o nosso congresso e a importância de aprofundarmos a democracia, a defesa da nossa autonomia. Paulo, gostaria de chamar Paulo para completar. Temas fundamentais para nós. A UFBA que nós queremos não é uma UFBA burocratizada, é uma UFBA que tenha paciência do conceito, e é uma UFBA que é capaz de recuperar para o centro a cultura, o esporte, as artes, como também foi reivindicado aqui. Bom dia a todos. Lamento imensamente que nesse debate, ao longo dos outros debates, nas plataformas distribuídas, se continua a cometer um equívoco que tem nos custado muito a cultura brasileira. Primeiro equívoco, confundir cultura com arte. Cultura é regra, arte é exceção. Cultura é isto, uma universidade. Mas uma universidade como principal ou um dos principais equipamentos culturais de uma sociedade não pode descurar da importância, da necessidade de ter políticas para as linguagens artísticas. Na nossa universidade, desgraçadamente, nos últimos tempos, a cultura e suas linguagens artísticas ficaram reduzidas a um momento da extensão, como se quisessem significar apenas eventos. Nós temos que ter uma política cultural localizada no ensino, porque temos escolas no campo das artes, localizada na pesquisa, porque se faz pesquisa em arte, mas não se tem uma bolsa de iniciação artística. Temos uma instituição reconhecida ao longo da sua história pela excelência na produção de inflexões na vida cultural brasileira, mas não temos tido a capacidade de atrair para essa universidade, na qualidade de residências, nomes importantes da vida cultural brasileira, que certamente se disporiam a compartilhar conosco a sua trajetória de homens de arte. A questão não se resume apenas a equipamentos, que óbvio que são necessários, óbvio que a universidade precisa requalificar o que existe e avançar na construção de mais, mas ser reitor não é construir estradas. Os anos 30 ficaram para trás. O reitor não é o Washington Luiz. Se não sabemos o que vamos fazer com os nossos equipamentos, continuaremos reduzindo a cultura e a arte à condição de cereja do bolo. A arte não é para animar, a arte é para esclarecer. Não se trata de animar pura e simplesmente. Este é um equívoco perigoso, um equívoco que a sociedade brasileira vem pagando há muito tempo pela incapacidade dos seus governos de pensar a questão da cultura de forma politicamente organizada, de forma a colocar a cultura como elemento estratégico de um projeto de desenvolvimento desse país. E a universidade não pode se ausentar disso, e não pode enfrentar essa questão simplesmente dizendo que irá construir mais um ou outro equipamento. Precisamos de equipamento, mas qual a política? Aonde entram as pessoas que trabalham no campo da produção artística, professores, docentes e técnicos, na formulação dessa política? Seremos apenas pessoas que passaremos pelos equipamentos? Essa é uma questão central. Ou então continuaremos patinando e reproduzindo uma lógica perversa em relação à cultura, sendo sempre utilizada como recurso
Cultura é substância, não é recurso para se fazer ou se atingir algo. Nós não podemos abandonar a necessidade de construir uma política cultural, não podemos abandonar a necessidade de ter uma política para os esportes aqui dentro. Lembrando, inclusive, que esta universidade, quando puder inaugurar o seu centro de esportes, certamente terá sobre si os olhares da comunidade, porque miseravelmente nos últimos anos assistimos e a universidade pouco se pronunciou, a não ser individualmente, com a eliminação dos espaços de prática esportiva para a comunidade nessa cidade. Foi o que aconteceu com o estádio Otávio Mangabeira. Nossa responsabilidade, portanto, é pensar essas questões numa perspectiva política. Não podemos ter medo de pensar isso numa perspectiva política, não podemos reduzir isso simplesmente à ideia de que, tendo um equipamento, as questões estão resolvidas. Obrigado. Dando prosseguimento ao debate, vamos para o próximo bloco, que é o bloco de perguntas entre os candidatos. O bloco de pergunta entre os candidatos. Cada candidato terá um tempo de 2 minutos para fazer sua pergunta. Por favor.